turminha, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje nós vamos começar mais uma aula de redação. E o tema nosso de hoje é dissertação, ou seja, dissertar. Mas vamos lá. Textos dissertativos. Nós temos dois tipos de textos dissertativos. Dissertar nada mais é do que debater, questionar, expressar uma ideia, um ponto de vista. Eu tenho um texto dissertativo expositivo e um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo nada mais é do que eu expor o ponto de vista de alguém. Um resumo é um texto dissertativo expositivo. Já o texto dissertativo argumentativo é onde você expõe o seu ponto de vista, a sua ideia. Então vamos começar pensando nessa lógica. Qual que é o objetivo de um texto dissertativo argumentativo? Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob determinado ponto de vista, fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas opiniões ou nossas posições. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um ponto, opinando ou persuadindo a um ponto de vista. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias. Quando, professora? Quando procuramos justificar a elevação do preço, o aumento da violência, o desemprego, a origem do Covid. Estamos preocupados com o descaso da Amazônia, a guerra, a AIDS, a natureza, a poluição, o desmatamento, o aquecimento global, se eu vou pegar Covid, ok? Opa! Defendemos nosso ponto de vista em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, à minoria, às injustiças sociais, o avanço da tecnologia, à genética. Em suma, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento em defesa do ponto de vista. Descoberta de soluções significa refletir sobre o mundo que nos cerca. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto, apoiado em dados, fatos. Eu não posso simplesmente colocar o que eu acho, eu tenho que dar exemplos. Fundamentações, enfim, argumentos. Informações que comprovem o meu ponto de vista. A estrutura. Um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são expor as ideias desordenadas no papel, falta de uma linha de raciocínio, que é a coerência, não relacionar uma ideia com outras, que é a coesão, e não provar absolutamente nada. Professora, mas eu não sei o que é coerência nem coesão. Então vamos lá primeiro. Quando ouvimos falar em coerência e coesão, eu quero que vocês pensem em quê? Estrutura textual. Sendo que as duas coisas sempre vão estar juntas, caminhando lado a lado, para que o seu texto seja organizado e objetivo. Coesão tem a ver com a estrutura do texto, quando se usa as palavras adequadas para se construir um texto adequado, principalmente no que se refere aos conectivos, usando conjunções adequadas para a ligação das orações. Usar também as preposições adequadas entre as palavras. Isso tem a ver com a estrutura do texto, para que se haja uma lógica de escrita. Coesão nada mais é do que usar a gramática e a escrita dentro de um texto para que as informações sejam claras e objetivas, usando os artigos, pronomes. Já a coerência é a lógica da escrita. As informações têm uma sequência lógica. O que está aqui dentro da sua cabeça. Então, às vezes, o que está dentro da minha cabeça eu não consigo expor no papel. E o que é a coerência? É essa lógica do meu pensamento que eu vou colocar na escrita. Aí está a coerência, pois você vai usar as palavras adequadas para trazer essa informação de forma clara e objetiva. Coerência tem a ver com o que está no mundo das ideias, o que você tem na sua cabeça. Exemplo, aliás, é importante que quando eu coloco no papel, seja coerente. Vou dar um exemplo para vocês.
Eu nasci depois que eu tinha 18 anos. Meninos, não tem coerência nisso, como eu nasci depois que eu tinha 18 anos. A não ser que eu use no sentido figurado. Então, a coesão tem a ver com toda a estrutura, ou seja, a gramática, o uso dos pronomes adequado, dos artigos, da preposição adequada dentro de um texto. A coerência tem a ver com as ideias, ou seja, do que você pensa e a lógica que você vai colocar essa informação no papel. As partes da dissertação devem estar bem definidas e intimamente ligadas, ou seja, usando os conectivos. O modo de se estruturar a redação é o que mais se valoriza para a inteligibilidade do texto, ou seja, a clareza, que seja claro. O texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A apresentação das ideias principal do seu ponto de vista é a introdução. Desenvolvimento, a apresentação dos argumentos que sustentam a sua ideia principal. E conclusão, a apresentação de um resumo das ideias principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Ai, professor, então quer dizer que eu tenho que ter em mente que uma dissertação ela tem essas 3 etapas? Sim. E um detalhe, é importante que eu tenha ideia da quantidade de linha. Se for 10 linhas, vai ter essa mesma estrutura, professora? Vai. E se for 30 linhas, também vai. A diferença é que em 30 linhas eu vou ter parágrafos. Em uma linha e em 10 linhas, apenas um parágrafo. Bom, a introdução. Normalmente apresenta-se a ideia central discutida, de modo que o leitor, de forma que ele venha saber do que vai se tratar o texto. Corresponde geralmente a um parágrafo, ok? Então, no primeiro parágrafo, na introdução, eu vou de forma clara expor o meu pensamento. O que a introdução deve ter? Apresentar a ideia do núcleo do texto. Apontar o que o texto tratará no desenvolvimento. Transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva ao leitor do que eu irei tratar na minha redação. Desenvolvimento seria o segundo parágrafo. O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento das ideias centrais e expostas na introdução. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Como eu falei para vocês, se eu tenho 10 linhas ou se eu tenho 30 linhas, eu vou ter a mesma estrutura. A diferença é que em 10 linhas eu terei um parágrafo contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu vou ter divisão de pensamento. Depois, na introdução, eu vou apresentar as ideias que irão ser argumentadas nessa etapa, no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que discorre sobre o assunto abordado pelo seu ponto de vista, pela sua tese. Utiliza-se fatos. Dê exemplo, gente. Usa algo de senso comum, não aquilo que você acha. Pega algo que saiu nas redes sociais, um fato que todos tenham conhecimento. Esses fatos e argumentos fazem com que o seu conteúdo ideológico do seu ponto de vista seja plenamente desenvolvido e levado a uma conclusão. Agora, na conclusão, é a síntese, ou seja, a amarração das minhas ideias. Apontamentos da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Não necessariamente eu devo dar uma solução. Eu vou expor isso para vocês daqui a pouco. Conclusão. A conclusão é o acabamento da redação, parte que narra o texto, não deve ser iniciada de forma rápida, abrupta, como também não pode acabar de forma súbita. Não posso acabar de uma vez. É importante que tenha uma lógica. Pode funcionar de 3 maneiras. Vamos ver? Primeiro, retomar a ideia central. É uma ideia de finalizar a minha redação, de amarrar as minhas ideias. Resumo das ideias principais apresentadas e discutidas no meu desenvolvimento, como eu falei para vocês. E aqui vem aquela parte que eu falei. Não necessariamente eu tenho que dar uma solução para o meu problema apresentado. A sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Eu posso usar um
uma dessas três maneiras. Não sou obrigada a usar as três, ok? Observações. A linguagem desse tipo de redação tende à impessoalidade. Por isso, os verbos e os pronomes serão empregados na terceira pessoa do singular. A variedade linguística predominante é a padrão, ou seja, a forma formal. Os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo. Em resumo, a linguagem do texto dissertativo. A linguagem desse tipo de texto denotativa, isto é, preocupada com as informações, deve ser uma linguagem impessoal e objetiva, com emprego da forma culta e da forma culta da língua, ou seja, a forma padrão. Argumentação nos textos dissertativos. O que eu devo prestar atenção na minha argumentação? Lembrando que dissertar é argumentar. Então, o que eu tenho que pensar? Deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretende como conhecimento verdadeiro e dessa forma ser convincente, tornar convincente o seu ponto de vista. Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através dos seus argumentos, mostrar que ele sabe do que está falando, que ele tem conhecimento de mundo, que não é apenas um achismo. Com clareza, domínio da língua, ou seja, a língua culta, seleção dos conteúdos pelos seus valores reais, organizando-se de forma coesa e coerente entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim o seu ponto de vista inicial lá na sua introdução. Exemplos de textos dissertativos argumentativos. São predominantemente utilizados em editorial, artigo, crítica, monografia e tese. Tipos de argumentos, quais podemos recorrer? Quando eu vou dissertar, eu posso recorrer a essa forma de argumento, com base em citação. O que é isso, professora? Fundamenta-se mediante a citação de uma frase, um pensamento, ou de uma autoridade, ou de um especialista no assunto. Eu posso recorrer a esse argumento? Sim. Promove credibilidade ao meu texto, enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área em foco. Fornece exemplos do ponto de vista semelhantes ou divergentes sobre o objetivo da minha pesquisa. Também posso usar citação direta ou indireta. Quando é direta, vou usar entre aspas. Ao identificar o conceito de atividade, Leontief, especialista em psicopedagogia, afirma que, entre aspas, por esse termo designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Citação direta, não uso aspas. Indireta, não uso aspas. Já vou, lógico, direto no assunto. Ao identificar o conceito de atividade, Leontief, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Argumento com base no senso comum. Fundamenta-se nas ideias voltadas para os princípios e valores que são reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Professora, eu posso colocar no meu argumento exemplos que todo mundo sabe, que está nas redes sociais, que foram partilhados na TV? Posso. Ou seja, tem que ser argumentos do senso comum. Refere-se aos conceitos considerados irrefutáveis, ou seja, foram partilhados, todo mundo sabe, não é apenas o que eu acho. Argumentos com base em evidência, ou seja, dados estatísticos, pesquisas científicas ou fontes sérias. São aqueles fatos que comprovam o meu ponto de vista e dá credibilidade à informação que eu estou argumentando. Argumentos com base em raciocínio lógico. O que é isso? Estabelece uma relação de causa e consequência, para que não se prejudique a sequência ordenada dos parágrafos nem o sentido geral do texto. Mantém a coesão e a coerência entre as palavras e entre os parágrafos. É importante que os parágrafos, ele comece
um parágrafo dando ideia ao anterior. Eu não posso simplesmente acabar um parágrafo, falar dele e simplesmente começar outro assunto totalmente sem dar conectividade ao anterior. É necessário que haja uma coesão e uma coerência. A importância dos exemplos. Os exemplos dentro de um texto argumentativo, eles são para esclarecer o raciocínio, ilumina a compreensão e intensifica o processo de persuasão exposto na ideia de modo concreto. Não só ilustra o texto, mas leva o leitor a sentir, a pensar e a viver. E ele começa a internalizar aquilo que você está expondo. E você, dessa forma, você consegue convencer o leitor a aderir ao seu ponto de vista. Vamos ver aqui uma proposta de redação da FUVEST, uma dissertação que obteve nota máxima. Observe como foi desenvolvido. Vocês verão na redação a apresentação do tema, vai estar em azul, de vermelho, ponto de vista, exemplos de verde, do passado apresentado na sequência, exemplo D, de vermelho, e apresentação dos porquês de azul e reafirmação de vermelho. Lembrando que quando eu vou pensar, eu tenho que ter em mente, eu coloco na minha cabeça, na minha coerência, né, na minha lógica de pensamento, o que eu quero trabalhar. Então, eu pego o meu tema e transformo ele numa pergunta. Mas cuidado, eu não posso colocar a pergunta no meu texto. Eu tenho que ficar aqui, ó, no campo da minha coerência, do meu raciocínio lógico. Vamos lá? Eu vou ler aqui, tá? Vamos lá. Um conto de H.G. Wells chamado A Terra dos Cegos, que narra o esforço de um homem com visão normal para persuadir uma população cega de que ele possui um sentido do qual ela é destituída. Fracassa e, afinal, a população decide arrancar-lhe os olhos para curá-lo de sua ilusão. Qual que era a proposta? Discuta a ideia central do conto, comparando-a com o ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em sua opinião, essas ideias são antagônicas ou você vê um modo de conciliar? Então, uma aluna fez a seguinte redação: a audácia de enxergar à frente. A capacidade de estar à frente de seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor algumas vantagens. A dureza da sociedade humana em aceitar certas noções desmentem, não raro, o ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Exemplo, a história é pródiga e a nos apresentar. Sócrates foi obrigado pela sociedade ateniense a tornar-se culta em razão de suas ideias. Giordano Bruno, que concebeu a Terra como simples planeta, tal como sabemos hoje, foi chamado de herege e queimado. Darwin debateu contra a incompreensão e condenação de suas ideias, mais tarde foram aceitas. Ainda hoje temos exemplos de procedimentos similares. Oscar Arias, presidente da Costa Rica e Prêmio Nobel da Paz, ainda há pouco tempo se debatia contra a sociedade de seu país que teimava em colocar obstáculos em sua atuação. Em tempo, o mérito de Oscar Arias nem era o de estar à frente de seu tempo, mas simplesmente de analisar o problema do presente. Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam ao homem o que ele odeia desde os tempos imemoriais: a necessidade de rever as próprias convicções. Enquanto esse ódio, ou será medo, não for superado, a humanidade continuará mandando outros Giordano Bruno para a fogueira da incompreensão e do isolamento. E, ignorando as pessoas de visão, continuará cega para o futuro e para si mesmo. Vamos observar que a ideia apresentada por essa autora que fez essa redação, ela parte de um princípio que tem a ideia de comunicar e transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido, precisa ser claro, bem organizado os seus dados, para que a comunicação não seja truncada, para que a mensagem seja bem recebida. Algumas formas de iniciar uma dissertação.
Definição por definição, pode-se começar a dissertar fazendo uma definição do tema, para atribuir maior clareza e objetividade aos textos. Como, por exemplo, violência consiste em... A violência se caracteriza como... Um ato é violento quando existe violência se... Então, eu posso começar uma redação por definição. Também posso começar uma redação por comparação. Tem-se também a opção de começar buscando uma definição do tema por comparação. Atribui-se a violência como a violência torna-se semelhante a violência parece-se com, lembram? Citação. Também posso começar com citação. Pode-se ainda iniciar o texto com citação relativa ao tema. Uma frase interessante, um verso ou um fragmento de um poema ou de alguma citação de que alguém falou. O ideal é que a citação seja de modo clássico, entre aspas, se for direta, reproduzindo exatamente as palavras do autor e com indicação da fonte de onde foi retirada. E em seguida fazer-se uma pequena análise, breve comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo o seu ponto de vista sobre o assunto. Também posso usar ela histórica. No início do texto, pode fazer um histórico, uma explanação rápida do tema, através dos tempos, dando ao tema uma abordagem temporal. Antes a violência era X, agora é... Ontem a violência X, hoje é Y, amanhã será... Depois do histórico, apresenta-se a ideia central, ou seja, inicia-se a sua argumentação. Exemplos. Pode-se também escolher o fato exemplo expressivo para iniciar um texto. Começa, então, dando um exemplo de um fato, lembrando, quando eu for dar exemplo, eu tenho que usar um fato comum, onde todos têm acesso a essa informação, a esse exemplo, não seja algo que só eu saiba. Em seguida, faça uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomada mais adiante, revelando uma nova visão sobre o tema. Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo dá concretude e comunicabilidade ao texto. Posso também iniciar por estatística. Pode-se começar a redação pela apresentação de um dado estatístico, esclarecer sobre o tema, o procedimento e é praticamente idêntico ao iniciar um texto por exemplificação. É quase igual, né? Posso começar por um exemplo ou por um dado estatístico. Por resumo, um resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação é uma da possibilidade de início. O começo da dissertação funcionaria assim, como uma espécie de índice sumário do texto em que apresenta de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. A linguagem dissertativa. Adequação. A redação deve obedecer às normas cultas da escrita, evitando repetições expressivas, gírias e vocabulários imprecisos, ou seja, aquilo que nem todo mundo conhece. E também a repetição eu posso usar apenas 3 vezes a mesma palavra. Eu tenho que ter cuidado e não usar gírias na minha redação. Clareza. Deve-se evitar ambiguidade, obscuridade. Concisão. Evitar redundância, prolixidade. Coesão, evitar frase e períodos desconectos. Expressividade, evitar a frase feitas em lugares comuns. Bom, agora que eu tenho em mente, eu já sei do que se trata um texto dissertativo, argumentativo. Eu tenho em mente que eu posso iniciar minha redação utilizando citação, exemplos, dados estatísticos, citação direta ou citação indireta, tudo isso, mas com coerência e coesão, que eu já sei do que se trata. Para poder a gente aplicar o que nós aprendemos na aula de hoje de redação, nós vamos fazer a atividade proposta na página 160 a 163 do livro de produção textual. Qualquer dúvida, volte à aula, à videoaula. Se você ainda permanecer a dúvida, na nossa próxima live, anota a sua dúvida, esclareça, eu estou aqui para ajudar vocês, mas o conteúdo é bem tranquilo. Lembrando que nós iremos fazer uma redação que será proposta na próxima semana, tudo bem? E eu tenho que ter em mente o que é um texto
dissertativo argumentativo. Quando vocês forem elaborarem a redação, volta aqui na videoaula, vê como que você vai seguir a estrutura. Lembrando que você precisa ter um referencial. Com base, qual vai ser o seu referencial? Os textos norteadores, tá bom? Beijo, meninos. Façam a atividade. Qualquer dúvida, volta na videoaula ou, se não, tira na live. Até mais para vocês.